Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela 3ª vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio então Deus. Eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, amém? Podemos sentar aí na sua casa. Por favor, sente-se, sem perder aquela ambiência, sem se distrair. Peça a luz do Espírito Santo de Deus, que agora tome conta do seu lugar onde você está, para melhor compreender esta palavra, para juntos que vamos agora meditar, contemplar esta palavra, que o Senhor possa falar, tocar o nosso coração, nesse domingo, nessa semana que começa, nesse mês que está começando hoje. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aqui tendo o privilégio de refletir uma linda mensagem. Uma palavra de Deus repleta de detalhes e de ensinamentos valiosíssimos. Nós aqui temos duas cenas bem claras nesse evangelho de hoje. A cena primeira, a gente viu assim, que fala da pesca. O verbo pescar, anote aí, o verbo pescar.
E vamos explicar como que aconteceu, como que isso aconteceu e qual é o ensinamento. A segunda cena não é mais o verbo pescar, é o verbo apacentar. Depois de pescar, vem o verbo apacentar. Pescar e apacentar são os dois verbos que essa leitura do Evangelho de hoje nos inspira. Vamos então ao primeiro, o verbo pescar. Aconteceu uma cena muito interessante, a pesca milagrosa. Interessante que quantas e quantas vezes eles foram pescar. Quantas e quantas vezes temos relatos nas páginas bonitas do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que Jesus ia pescar com eles. Só que todas as vezes que Jesus ia pescar, Jesus estava na barca. Jesus estava ali na barca com eles. Dessa vez não. Dessa vez, pós-ressurreição, Jesus está inaugurando um novo jeito de se fazer presente no meio deles. Se antes ele estava agora na barca, não está mais. Sabe onde é que está Jesus? Lá na margem. Preste atenção, porque você vai anotar aí, você vai memorizar o que Jesus estava fazendo lá na margem. Então, era essa pesca, Pedro foi pescar, olha a liderança de Pedro. Eu vou pescar, nós também vamos contigo, olha a liderança de Pedro. E foram, pescaram, eles tinham maestria, eles tinham a expertise de como se pesca, só que não conseguiram nada. E aí estava amanhecendo quando de repente eles viram lá na margem, do outro lado, olha, já estava representando ali Jesus o céu. Já um novo Jesus já está no outro lugar. Jesus já está em outra dimensão, já está no céu. A margem está em outro lugar, mas se faz presente. Mesmo estando à margem, se faz presente, porque foi promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E quando a gente reza na missa, daqui um pouquinho, eu vou dizer, o Senhor esteja convosco. E qual é a nossa resposta? Ele está no meio de nós. E olha que interessante, minha gente, quando eles olham aquele moço lá na margem, se assustam, enfim, aí até que de repente, e esse moço pergunta, esse homem lá na margem pergunta, moços, vocês têm alguma coisa para comer? Não, não pescamos nada, então lancem de novo as redes. E quando lançaram em obediência à palavra desse homem, e eles pescaram tanto peixe que até não conseguiam tirar as redes da água de tantos peixes. E olha o que estava fazendo Jesus, era Jesus, aí quando João reconheceu, é Jesus, Pedro logo vestiu a roupa, enfim, se atirou a água, enfim, e aí era Jesus. E o que Jesus estava fazendo lá? Presta atenção, porque quando a gente lê os detalhes, a gente tem que saber ler, porque às vezes são detalhes que passam batido, e são revelações, e João tem muito disso, de revelar nos detalhes a essência de muitas coisas. Então Jesus estava, presta atenção, ele estava na margem, com brasas acesas, peixe e pão. Olha que interessante. Não é, Jesus não tinha nada que fazer, então acendeu o braseiro lá, peixinho e pão. Não. Para João isso tem um significado profundo. Brasas acesas, o Espírito Santo de Deus, o fogo ardente no coração que faz reconhecer Jesus. Nós só reconhecemos Jesus se tivermos o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Caso contrário, minha gente, passa desapercebido. Caso contrário, isso esmurece. Caso contrário, a gente vai colocando outras coisas no caminho. Só vamos reconhecer Jesus se tivermos esta brasa acesa no coração, esse fogo ardente do Espírito Santo de Deus. Só assim a gente é capaz de reconhecer Jesus e de seguir. E olha o que Jesus tinha: peixe. O que significa o peixe? O símbolo do cristão. O símbolo do cristão. Jesus está convocando os cristãos, o novo time, a nova família. E olha, uma vez que você tem essa brasa acesa no coração, o fogo do Espírito Santo, e você é cristão, portanto se identifica com Jesus, você é convidado para o banquete. O que Jesus tinha? Pão. O banquete eucarístico. Fogo do Espírito Santo, identidade cristã, e aí sim você é chamado para a refeição. Enquanto isso, Pedro, a humanidade, a igreja pescando, continuando a sua missão. Então, e o que faz o pescador? Eu já expliquei aqui.
O que faz o pescador? Quando em outra passagem, em outro evangelista, essa mesma cena, ele vai dizer que Jesus falou com Pedro ali: eu te farei a partir de agora pescador de homens. Farei de vós pescadores de homens. O que é pescar homens? O que é pescar? O ato de pescar. Eu falei que são dois verbos: pescar e apacentar. Preste atenção. Vamos agora entender de novo, vamos recordar a importância do que é ser um pescador de homens, um pescador de almas. O pescador, sabemos, ele coloca o anzol, a linha, a rede, enfim, para tirar o peixe da água, para trazer o peixe para o mundo dele. Para o mundo dele. E quando o peixe sai da água, ele morre. Morre do seu contexto, morre do seu ambiente. Assim é pescar o homem, é tirar o ser humano do seu contexto, muitas vezes pecaminoso, para que ele morra nessa condição do pecado, para que renasça numa vida de graça, numa vida do toque da graça de Deus. Isso é pescar. Quantas pessoas a gente conhece? Eu conheço, você conhece. Quantas pessoas que estão afastadas de Deus, quantas pessoas que estão nos caminhos tortuosos, quantas pessoas que insistem no pecado, acham o pecado a normalidade, afinal de contas todo mundo está fazendo isso. Essa é a minha missão, a sua missão: tirar essas pessoas, resgatar essas pessoas do universo que elas vivem, do universo do pecado, do erro, para trazer para a graça de Deus, para trazer para a luz de Deus, para trazer onde está Jesus, com brasa acesa, com peixe e com pão. Isso é pescar o ser humano. É a missão minha. Quantas vezes você vê que pessoas estão nos caminhos tortuosos, errados e equivocados? O que você está fazendo? Criticando essa pessoa? Só criticando essa pessoa? Ou tendo aquela atitude de pescar aquela pessoa, de convidar, de atrair, de oferecer uma alternativa nova na graça de Deus? Essa é a minha missão, minha gente, é a sua missão, porque um dia também seremos cobrados por Jesus. O que você fez com aquele irmão que estava se perdendo, e ele se perdeu? O que você fez? Mas era uma pessoa que estava próxima de você. Qual foi a tua atitude? O que você fez para salvar esta pessoa? E nós vamos responder por isso, minha gente. Então o primeiro verbo é pescar. O segundo verbo, apacentar. Depois disso tudo, olha que interessante, gente, presta atenção. Vou até pedir para o Valmor fazer um fundo musical agora, vamos, bem baixinho, Valmor. Porque olha que vamos agora falar do segundo verbo, que é o verbo apacentar. Jesus havia aparecido já para algumas mulheres, para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, mas para Tomé domingo passado, para os outros discípulos, enfim. Mas Jesus não havia ainda Jesus ainda não teve uma conversa pessoal com Pedro. Isso ainda não havia acontecido. E certamente aquela angústia estava no coração de Pedro. Poxa vida, Jesus está aparecendo, mas nem sequer olhou para minha cara, nem sequer olhou para mim. Ele não gosta mais de mim. Pedro, que tinha sido escolhido para liderar, Pedro, que o próprio Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas Pedro sabia o que ele havia feito. Ele negou Jesus. Quando Jesus mais precisava daquele amigo, aquele Pedro que disse: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Pedro, não cantará o galo sem me teres negado 3 vezes. E Pedro negou. E aquela angústia estava no coração de Pedro. Mas até então Jesus não havia conversado com Pedro ainda. Os dois ainda não tinham um momento a sós. E chegou o momento. Chegou o momento hoje no Evangelho. Eu fico imaginando a cena, meu amado e minha amada. Pedro sentado à beira do lago de Tiberíades, talvez pegando as pedrinhas e jogando na areia, jogando no mar, na água. E de repente Jesus chega, senta do lado dele e bate nas costas dele. E aquilo, é a primeira vez que os dois estão tendo uma conversa agora. É a primeira vez que os dois estão tendo uma conversa, E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, meio a voz engasgada: Senhor, tu sabes que eu te amo.
E aquele silêncio. E novamente Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez Jesus volta a fazer a mesma pergunta: Pedro, tu me ama mais do que tudo isso? E certamente naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, porque Pedro vivia aquela coisa: por que Jesus está me perguntando tudo isso? Por que Jesus me perguntou 3 vezes? Será porque eu tenho negado Ele 3 vezes? E certamente com os olhos cheios de lágrimas, Pedro responde, abre o coração, rasga o coração para Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ali Jesus confirma Pedro. Ali Jesus confirma Pedro. O ato de confirmar Pedro só vem depois de um gesto de amor. A confirmação do amor. Pedro mostrou o quanto que ele ama Jesus. Ali foi a sua confirmação. E ali que Jesus entrega o poder de liderar a igreja em seu nome. Por quê? Porque veio antes um gesto de amor. Não é automático, não é um serviço mecânico, é um gesto de amor. Primeiro amamos Jesus, depois fazemos algo por Ele. Esse é o caminho. Pedro, tu me amas? Essa mesma pergunta ele faz para mim. Aliás, é o meu lema. Eu me emociono ao ouvir esse evangelho, porque é o meu lema de ordenação sacerdotal: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Essa é a minha frase da minha ordenação sacerdotal. Ele pergunta para você também: você ama de verdade, mais do que tudo? Se a sua resposta for sim, pode ter certeza absoluta que Ele jamais vai te desamparar, que Ele sempre vai estar contigo. Independente do que você possa passar ou enfrentar, Ele sempre vai estar contigo. Mas antes, é preciso você dizer que você o ama. Mas amar Jesus não é só dizer: Senhor, eu te amo. Como muita gente diz, publica, escreve nas redes sociais: Jesus é tudo na minha vida. Mas não é capaz de aderir ao seu projeto. Amar Jesus é se entregar por Ele, é vestir a camisa de verdade, é fazer o que Ele fez, pensar do jeito dEle, amar do jeito dEle, dizer do jeito dEle, viver do jeito dEle. Pescar e apacentar, os 2 verbos que o Evangelho de hoje nos ensina. A primeira leitura, a gente viu a coragem apostólica. A segunda leitura, Apocalipse, a gente viu que esse Jesus que ressuscitado apareceu é o Jesus que está na glória, majestoso, majestoso. Pescar e apacentar. Apacentar é cuidar. Não basta só pescar, chamar, eu tenho que cuidar, zelar, dar bom testemunho. Dar bom testemunho de cristão, trazer para a igreja, mas ao mesmo tempo dar um bom testemunho de pai, de mãe, de líder religioso, de dar um bom testemunho. Isso é apacentar, é cuidar, é zelar pelo seu rebanho, zelar por sua família, zelar por sua casa, ser um bom testemunho onde você está, na sua empresa, ser um bom testemunho, ser um representante de Cristo ali. Resgatar e apacentar, pescar e apacentar. Que essa seja a lição para a minha vida, para a sua vida nesse domingo, dia do Senhor, nesse novo mês que começa. Amém?